Hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de 2 Reis, no Antigo Testamento. Eu vou fazer a leitura a partir do capítulo 4, a partir do verso 1. Essa passagem aqui, ela trata de um milagre, que foi a multiplicação do azeite, e esse azeite pertencia a uma viúva. Então foi um milagre da multiplicação do azeite, tendo como protagonista daquela cena uma viúva e um profeta. Então eu farei a leitura da seguinte forma. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, ela era a esposa de um filho, de um servo, um profeta. Então, o marido dela servia a um profeta. O marido dela era discípulo de um profeta. Clamou a Eliseu. Eliseu era o profeta, nessa época, que o mais importante de Israel, o que mais operava milagres, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, essa mulher, ela se torna viúva. Só que o marido dela era uma pessoa que servia a um profeta, era um homem que não estava numa esquina bebendo, era um homem que pertenceu à escola dos profetas, é um homem que estava sendo ensinado pelo maior profeta da época. E ela chega então, após se tornar viúva, ela vai até o profeta Eliseu, o maior profeta, e ela diz: olha, meu marido, que era teu servo, ele morreu. E além dele ter sido teu discípulo, o teu servo, ele temia ao Senhor. Ou seja, o marido dela servia ao profeta, o marido dela estava então fazendo a coisa certa e ainda era temente ao Deus certo. Então aqui a gente percebe que tem muitas coisas que denotam que esse homem, ele estava caminhando o rumo da vida dele ali, aparentemente ia ser um bom final, tanto para ele quanto para sua família, porque ele era servo de um profeta, ele temia a Deus. Mas nós observamos aqui que ele morreu. E ele não só morreu, como o comportamento dele trouxe um problema para a família. E quando a gente pensa assim, em família, tem até estudos que falam que um dos maiores sonhos das pessoas, um dos maiores alvos das pessoas é constituir família. Esse é um dos maiores sonhos. Não é de todo mundo, mas a maioria tem esse sonho de casar, de ter filhos. Aqueles que já estão casados, já têm filhos, assim, o que eles querem? Continuar, fazem de tudo para continuar, para manter aquele casamento, aquela família. Porque a família representa para nós um lugar seguro, representa uma base emocional. Eu, por exemplo, estou vestida assim, mas em casa eu fico assim com a minha família? Não. Em casa eu fico até de pijama e tá tudo certo. Eu estou maquiada, levemente maquiada. Venho para o trabalho, faço uma maquiagem, mas em casa eu fico maquiada? Não. Porque eu tenho um sentimento dentro da minha casa de aceitação plena. Então, eu não preciso estar super bem vestida, eu não preciso estar maquiada para ser aceita. Então, a família representa esse lugar de segurança, de aceitação. Por isso, é um dos maiores alvos da maioria das pessoas, constituir uma família. Então, essa mulher, que era essa viúva, a Bíblia não diz o nome dela, ela estava vivendo esse projeto que é alvo de muitas pessoas. Ela estava casada, então ela tinha filhos. Só que o comportamento do marido trouxe
uma situação problemática para essa família. Então, às vezes, nós queremos tanto conquistar alguma coisa, e quando conquistamos, a gente começa a desenvolver comportamentos que tendem a destruir aquilo que nós tanto buscamos. E foi o que esse homem, que era servo do profeta Eliseu, que temia a Deus, acabou fazendo. Porque ela continua em sua fala ao profeta, dizendo assim: e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O que ela estava dizendo? Assim que o marido morreu, a pessoa para quem ele devia algo foi bater na porta dela, dizendo: ó, eu quero o meu pagamento. Teu marido estava me devendo. Teu marido tinha uma dívida comigo. A Bíblia recomenda que nós não tomemos emprestado de ninguém. A Bíblia recomenda que nós não façamos dívida com ninguém. Essa é uma orientação da Bíblia. E aí, este homem contraiu uma dívida. Mas não foi uma dívida qualquer. Não foi um valor assim expressivo. Estou devendo R$10, R$100. Não. Era um valor assim bem vultuoso, a ponto dele chegar lá e dizer assim: ó, me dá aquilo que você tem de mais valor, e certamente eram os filhos. Me dá os teus 2 filhos para serem agora meus servos, meus escravos. Porque naquela época, quando uma pessoa morria e deixava dívidas, a forma de adquirir, de pagar aquele valor, era a primeira: se deixou bens materiais, então se vendiam aqueles bens e davam valor para o credor, satisfazia aquela dívida. Mas se a pessoa que morreu não deixou bens, qual era o próximo passo? Ia-se nos filhos, nas descendências. E dá aqui os filhos dele, e eles vão ser vendidos como escravos, ou vão se tornar meus escravos, para então satisfazer a dívida deixada por aquela pessoa. Se não deixou descendência, e então na mulher. Não tem filhos? Então agora você vai ser a minha serva, ou eu vou te vender como escrava, para então satisfazer a dívida. Então, essas eram as 3 formas legalizadas, né, que então se podia satisfazer uma dívida deixada por alguém que havia falecido. Então o credor foi, bateu na porta da viúva e disse: olha, teu marido tem uma dívida comigo, é uma dívida vultuosa, e agora eu quero os teus 2 filhos para serem meus servos, para serem meus escravos. Então, esse homem que morreu, ele era servo, era discípulo de um profeta, um grande profeta, ele temia a Deus, mas ele, ao longo do seu casamento, ao longo da formação ali da sua família, ele teve comportamentos que geraram então essa dívida. Ele teve comportamentos que colocaram agora a família numa situação delicada, que gerou um grande problema. Porque agora ela ia perder quem? Os filhos. Ela ia perder os filhos por conta do comportamento de uma pessoa. Então, às vezes, Deus dá uma bênção, algo que a pessoa tanto busca, como eu falei para vocês, o casamento, a família, hoje em dia, glória a Deus, que ainda é alvo de muitas pessoas, né? Mas aí a pessoa vai, conquista aquilo, mas vai tendo comportamentos que vão transformar aquela situação que veio de Deus, né, em um grande problema, porque ele trouxe um problema para a esposa agora viúva. E aí, quando aquele marido falece, que o credor bate na porta dela, o que é que ela faz? Ela vai procurar quem? Ela foi procurar quem podia resolver. Ela foi procurar o profeta Eliseu.
Sabe, todas nós passamos por problemas. Todas nós temos dificuldades. Algumas situações mais leves, outras mais difíceis. O que nós precisamos entender é, diante de um problema, isso aqui era um enorme problema. A primeira coisa a fazer, primeiro de tudo, buscar quem? O Senhor. Então a gente vai, vamos colocar nosso joelhinho no chão, vamos orar a Ele. Estamos orando, entregando a Ele, clamando a Ele. E em seguida, nós vamos ficar sentadinho, paradinho, esperando? Não. Eu primeiro entrego nas mãos do Senhor. Mas em seguida eu tenho que procurar alguém. Eu tenho que me movimentar. Então essa mulher procurou uma pessoa que podia de fato resolver. Então a gente precisa ter na nossa mente quais são as pessoas realmente confiáveis. Quais são as pessoas que eu sei que se eu passar por um aperreio, por uma situação difícil, eu posso ligar para ela. Porque não adianta eu ligar para o mundo todinho. Diante de um problema e colocar, olha, estou passando por isso, aí ligo para fulano, depois eu ligo para ciclano. E fico só o quê? Perdendo tempo, só perdendo tempo. E se expondo a minha vida, o meu problema. Diante de uma situação difícil, vamos mirar na pessoa que realmente vai poder estender a mão, vai poder fazer alguma coisa. Ficar gritando, ficar chorando, ficar murmurando, ficar reclamando, não resolve. Temos que procurar quem realmente pode resolver. Então ela foi até o profeta Eliseu, que era quem podia resolver. E o que ele disse para ela? Ele disse assim, no verso 2, que te hei de eu fazer? O que eu vou fazer? Aí ele continua, declara-me, o que é que tu tens em casa? Ele pergunta para ela, o que você tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era como se, vamos imaginar, acontece com muita frequência aqui no Maranhão, todos os anos, infelizmente. Tem aquelas enchentes, e aí as pessoas perdem suas casas, perdem os bens que estão ali dentro. Aí a gente vai e pergunta assim, às vezes tem um repórter que pergunta, e aí o que aconteceu? Você perdeu alguma coisa? A pessoa chega, está ali naquele desespero e fala, eu perdi tudo. Aí quando a gente vai analisar o que realmente ela perdeu, se for perguntar, mas o que é esse tudo? Aí eu perdi um sofá que não estava tão legal assim, eu perdi uma cama meio velhinha, estava quebrada, sabe? Eu tinha umas pecinhas de roupa, eu perdi. Então quem está de fora fala, mas essa mulher, esse homem não perdeu nada. Um sofá velho, uma calça velha, uns panos lá velhos. Só que aquilo que ela perdeu, para aquela pessoa representa o quê? Tudo. Então, para mim, não tem peso algum, mas para aquela pessoa tem. Assim como se eu falar hoje assim, R$10, é muita coisa para a gente? Não. Mas para muitas pessoas, os R$10 representa o alimento do dia, a provisão do dia. Então, Eliseu chega para ela e pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, eu só tenho mesmo pouco, que eu tenho só uma botija ali, uma vasilha com azeite. É só isso que eu tenho, não tem mais nada. Agora vamos entender que azeite, hoje, ele é usado só para você colocar na saladinha, na sua comida. Mas naquela época, eu até já ministrei aqui com vocês em um momento, o azeite, ele tem um poder curativo, ele era usado como medicação, né, como remédio. O azeite era usado para iluminar, para trazer realmente luz. O azeite, ele era usado, dependendo do tipo do azeite, na fabricação de sabão. Então, o azeite, ele tinha uma série de possibilidades, inclusive comerciais. Mas ela só tinha isso e era uma vasilhazinha com um pouquinho de azeite. E aí, o que Eliseu fala para ela? Ele diz, ele dá uma ordem para essa viúva. Vai, pede para ti vasos emprestados, vasilhas emprestadas. Aí eu falei para vocês logo no início que a Bíblia não recomenda a gente pedir nada emprestado para ninguém. Mas é que o próprio profeta é quem diz, vai, pega emprestado. Porque quando vai acontecer uma multiplicação, até o profeta diz, pode pedir emprestado, porque vai ser multiplicado. Você pode fazer isso. Sabe, está provado
Já foi feita uma pesquisa dizendo assim, que quando a maioria das pessoas que vão até um banco pedir empréstimos, na verdade não vão multiplicar aquele valor. Elas pedem o empréstimo só para contrair mais um problema, que mais uma dívida. Só 1% vai para o banco, faz um empréstimo e consegue realmente aplicar aquilo em alguma atividade comercial e chegar a duplicar, triplicar aquele valor. Então, Eliseu fala para ela, vai, você pede emprestado, pode pedir emprestado. Então ela estava nesse 1%. Ela estava nesse 1%, porque ia haver uma multiplicação. Ele diz, vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos. Pede para os teus vizinhos, todos. Não deixe de pedir para nenhum. Imagina, era um profeta falando para ela, pede para todos os teus vizinhos. Se ela tivesse um probleminha, tivesse tratado mal algum dos seus vizinhos, será que ela ia conseguir receber de todos os seus vizinhos essa vasilhazinha para poder ser usada aqui na cena do milagre? Poderia ser só uma vasilha vazia, mas se aquela pessoa ali tratou mal, bate na minha porta, quer uma vasilha? Não tenho, tá tudo cheio, não tem nenhuma vasilha não. Mesmo que tivesse seca. Mesmo que tivesse seca, não tratou mal? Olha aí. Essa mulher, ela foi até todos os seus vizinhos e pegou então as vasilhas emprestadas, porque ela tinha um bom relacionamento. Isso traz um entendimento para as nossas vidas, que nós não podemos fechar portas com ninguém. Sabe, a forma de tratar as pessoas precisa ser uma forma que, de fato, faça ampliar a minha rede de relacionamento. Porque hoje eu não estou precisando do fulano, mas amanhã fulano pode se tornar o meu chefe dos chefes. Entendem? Então, qualquer pessoa que se apresentar a nós, ela pode ser usada mais na frente para nos abençoar. Então, essa mulher aqui, ela conseguiu cumprir a ordem daquele profeta. Por quê? Porque ela tinha um bom relacionamento. Ela tinha um equilíbrio emocional a ponto de não tratar mal ninguém. E aí, continuando, ele diz, vai, pede para ti vasos emprestados, vasilhas. A todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, peça muitos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Pega as vasilhas na tua casa, você vai fechar a porta, porque só quem vai presenciar milagre é quem realmente crê no milagre. Vai ser você e sua família. Então tem milagres que não é pra gente ficar assim, expondo para todo mundo, vai acontecer isso e aquilo. Não, ele diz assim, chama só os teus filhos, fecha a porta, mas ninguém vai ver. E aí, continuando, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então os filhos ela foi chegando com as vasilhas, colocando lá, ela só tinha uma vasilhazinha. Então ele disse, pega essa vasilhazinha que você tem com esse pouquinho de azeite e você vai começar a despejar em cada uma das vasilhas vazias. E ela foi pegando, e cada vez que ela ia pegando, ia enchendo. Ela só tinha uma vasilha, e ela foi enchendo. E eu imagino a casa dela lotada de vasilha, e ela com uma única vasilha, ela ia derramando na outra, enchendo, o milagre ia acontecendo. E acontecendo então o que? A multiplicação do azeite. E aí, continuando, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ela fez exatamente como ele orientou. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Já está tudo cheio, tudo cheio. Então o azeite parou.
Parou exatamente porque não tinha mais onde mexer. Então o Senhor só nos dá aquilo que de fato nós podemos receber. Nós temos condições de receber. Não adianta eu querer o mundo se eu não estou preparada para aquilo. Deus não vai me dar. Ele me dá só aquilo que eu estou preparada para receber e não derramar, e não lançar fora, e não desperdiçar. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, e disse ele: vai, vende todo o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Olha o tamanho do milagre, porque a quantidade de azeite que foi gerado ali serviu não só para pagar a vultosa dívida que aquele marido, de forma imprudente, havia contraído, como também sustentar aquela família para o resto da vida. Para o resto da vida. Aí vejam, foi um milagre que o Senhor operou. Quem foi que causou aquele problema? Foi um homem. Um homem negligente, um homem imprudente, que teve comportamentos, translocados a ponto de gerar tudo isso. Mas o Senhor, ele veio sobre aquela mulher que era uma viúva. A Bíblia diz que o Senhor, ele é o juiz da viúva e ele é o pai dos órfãos. Porque naquele tempo as viúvas não podiam trabalhar. Não podiam. Elas não tinham como se prover, se sustentar. Não tinha nenhuma forma. Então, o Senhor, ele é o juiz da viúva. É ele quem olha para a viúva e para os filhos. Aquela mulher não foi ela que causou a dívida, mas veio então a mão do Senhor sobre aquela família. E aí a gente precisa atentar para o seguinte detalhe, porque tem muitas pessoas que ainda hoje têm comportamentos, assim, financeiramente falando, que a gente percebe que há um certo descontrole. E aí a pessoa se endivida, de uma forma, isso o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso, a pessoa se endivida e aí ela vai para o Senhor: Senhor, me ajuda aí, me ajuda. Mas, gente, quem foi que gerou aquela dívida? Quem foi? Foi Deus que mandou aquele problema? Não, foi a pessoa que gerou a dívida. Com o seu comportamento, foi ela que gerou. E aí eu vou agora exigir de Deus: me ajuda, faz alguma coisa aí por mim, porque eu estou num aperreio. Eu te sirvo, eu creio em ti, faz alguma coisa. Não, não é assim. A oração numa situação como essa, onde fui eu que provoquei aquilo, primeiramente: Senhor, tenha misericórdia. Porque o que eu mereço é realmente estar passando por isso bem aí. Porque foi eu que não pensei lá atrás antes de fazer aquela dívida. Fui eu que quis comprar aquilo que eu não podia pagar para querer me aparecer para alguém, para mostrar que eu tinha condições de usar aquilo, quando na verdade eu não tinha. Então, Senhor, venha com a tua misericórdia sobre mim. E o passo seguinte é: me ajude a não fazer mais isso. Me ajude a ter um comportamento, mais equilibrado nessa área, não só nas finanças, como em qualquer outra área. Então, me ajude. Não é agora eu cobrar de Deus: Senhor, faz aí por mim, porque eu te sirvo. Não, mas foi você que provocou. Você que provocou. Então, existe um princípio na Bíblia que é o princípio da semeadura. Que você planta, você vai colher. E Deus, ele não interfere no princípio. O princípio é esse: você fez, você vai colher. Então, nós vimos aí pelo menos 2 grandes ensinamentos para as nossas vidas. Que essa viúva, então, através dessa passagem, ela nos transmite: diante de um problema, vamos recorrer. Não é a qualquer pessoa, mas é quem realmente pode nos ajudar, a quem realmente pode nos dar uma direção, a quem realmente vai elucidar aquela situação, e realmente estender a mão e fazer alguma coisa. Então, diante de um problema, venhamos a entender: primeiro recorre-se a Deus, claro, é a primeira pessoa. Em seguida, vamos tentar discernir qual ou quais são essas pessoas que estão prontas para nos socorrer diante de uma adversidade. E saibamos nos relacionar com todos, ter paz com todos, estender
a nossa rede de amizade a todos. Porque o amor a todos, amém. Porque mais à frente é aquela pessoa que Deus vai usar para nos abençoar. E assim aconteceu, porque foram os vizinhos que trouxeram a vasilha para que ela pudesse passar por esse milagre da multiplicação do azeite. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai amado, nós entramos mais uma vez na Tua presença com ações de graças, que é um grande privilégio para nós sermos tratadas através da Tua palavra, recebermos esse ensino. Nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia. Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Teu nome seja santificado através do nosso comportamento, onde quer que nós estejamos, para que haja um alargamento do Teu reino, Senhor, para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas, que sejamos canais de bênção, canais de transformação, canais de libertação na vida das outras pessoas. Pai amado, nos dê esse discernimento, conforme a Tua palavra, para entendermos, ó Pai, que nós devemos recorrer diante das aflições, primeiramente a Ti, Senhor, porque todo o poder está em Tuas mãos. Mas também sabemos que o Senhor usa os nossos semelhantes para nos abençoar, Senhor. Então, nos dê esse discernimento para que nós possamos visualizar quais as pessoas com as quais nós podemos contar, Senhor, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer inquietação, Senhor. E ainda, Pai amado, que sejamos gratos a Ti, que possamos amar o nosso semelhante, que possamos estender a nossa rede de relacionamento, principalmente a que possamos levar a Tua palavra a todos, Senhor, aqueles que são acessíveis a nós. Ainda, Senhor, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, cada um da nossa família, Pai, os nossos maridos, Senhor, os nossos filhos, Pai amado. O Senhor conhece cada um pelo nome, Pai. Em nome de Jesus, onde quer que estejam, que a Tua boa mão seja com cada um deles, curando se estiverem doentes, Senhor, sarando, libertando, transformando, dando salvação. Guarda ainda cada um da nossa parentela, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti e declaramos que Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.